O segredo oculto no silêncio do Calvário. Imagine, por um breve instante, a cena mais crucial de toda a história humana. O céu escurece sobre Jerusalém, a terra treme, e no alto do Gólgota, o Filho de Deus expira. Mas, se desviarmos o olhar da cruz por apenas um segundo, encontraremos alguém ali, de pé, imersa em uma dor que nenhum oceano poderia conter. Durante séculos, a Igreja Católica guardou, estudou e venerou um mistério que muitos hoje tentam esquecer ou diminuir: o papel daquela mulher, não apenas como mãe, mas como a parceira na redenção. Será que os grandes doutores da Igreja, as mentes mais brilhantes da cristandade, consideravam Maria apenas uma espectadora passiva? Ou eles sabiam de algo que nós precisamos desesperadamente redescobrir? Prepare-se, pois o que os santos revelam sobre a Virgem Maria como corredentora pode abalar as fundações do que você pensava saber sobre a salvação. A definição teológica e o verdadeiro significado do co. Para adentrarmos neste oceano profundo que é a doutrina da corredenção mariana, precisamos, antes de tudo, desarmar os equívocos linguísticos e teológicos que muitas vezes nublam a compreensão moderna. Quando os grandes teólogos e santos utilizam o termo corredentora, a mente contemporânea, muitas vezes acostumada a uma visão superficial ou excessivamente igualitária, tende a tropeçar no prefixo co. Existe um medo, infundado na verdadeira teologia, de que este título coloque Maria em pé de igualdade com a divindade, como se ela fosse uma quarta pessoa da Santíssima Trindade ou uma salvadora paralela a Jesus Cristo. Nada poderia estar mais longe da verdade ensinada pelos doutores da Igreja. O prefixo latino cum, que dá origem ao co em corredentora, significa com. Ele denota companhia, participação e cooperação, mas nunca, em hipótese alguma, equivalência de poder ou origem. Pensemos na analogia clássica usada pelos escolásticos. Maria é a corredentora da mesma forma que uma mãe e um pai cooperam na criação de uma vida, mas em ordens diferentes, ou como o pescoço une a cabeça ao corpo. Cristo é a cabeça, o único redentor necessário em termos absolutos, a fonte de toda graça e salvação. Ele é o Redentor perfeito. Maria, no entanto, é a corredentora por participação. A sua redenção é, paradoxalmente, fruto da própria redenção de Cristo. Ela foi redimida de forma preservativa, salva antes de cair, para que pudesse então cooperar livremente na salvação dos outros. Os santos doutores são enfáticos ao afirmar que a dignidade de Maria reside no fato de que Deus, em sua onipotência, não quis salvar o homem sem a cooperação do homem. E a representante suprema dessa humanidade que diz sim a Deus é Maria. Aprofundando ainda mais, a teologia católica distingue entre a redenção objetiva e a redenção subjetiva. A redenção objetiva foi a aquisição das graças no Calvário. A subjetiva é a distribuição dessas graças a cada alma ao longo da história. O argumento forte dos doutores é que Maria participou ativamente de ambas. Na Anunciação, ao dar o seu fiat, ela forneceu a matéria-prima para o sacrifício, o corpo e o sangue de Jesus. Sem o sim de Maria, não haveria corpo para ser pregado na cruz, não haveria sangue para ser derramado. Portanto, a carne que salvou o mundo é carne de Maria.
Mas sua cooperação não parou em Belém. Ela caminhou, passo a passo, uma via dolorosa espiritual, culminando no Calvário, onde o seu consentimento ao sacrifício do Filho foi essencial. Ela ofereceu Jesus ao Pai com uma dor tão intensa que os santos afirmam que ela sofreu um martírio espiritual maior do que qualquer martírio físico já suportado por qualquer outro santo. Ela não morreu fisicamente na cruz, mas morreu misticamente em seu coração. Essa compreensão elimina a ideia de rivalidade. Honrar a cooperação de Maria não diminui a obra de Cristo, pelo contrário, magnifica o poder de Cristo. Pois, que redentor seria mais poderoso, aquele que salva sozinho ou aquele que tem poder suficiente para não apenas salvar, mas fazer da criatura redimida uma participante ativa na redenção dos outros? Cristo é tão poderoso que ele capacita a mãe a ser causa de salvação em ordem subordinada. Negar isso seria, na visão de muitos teólogos, negar a eficácia total da graça de Cristo em elevar a natureza humana. Portanto, quando falamos de corredenção, estamos falando da obra-prima de Deus, uma criatura perfeitamente unida à vontade do Criador, ao ponto de seus sofrimentos serem unidos aos dele para a salvação do mundo. Cristo é tão poderoso que ele capacita a mãe a ser causa de salvação em ordem subordinada. Negar isso seria, na visão de muitos teólogos, negar a eficácia total da graça de Cristo em elevar a natureza humana. Portanto, quando falamos de corredenção, estamos falando da obra-prima de Deus, uma criatura perfeitamente unida à vontade do Criador, ao ponto de seus sofrimentos serem unidos aos dele para a salvação do mundo. A nova Eva, o retorno às raízes patrísticas. Se cavarmos nas profundezas da história, muito antes dos concílios medievais, encontraremos as sementes desta doutrina já florescendo nos primeiros séculos do cristianismo, na era dos pais da Igreja. A base fundamental para o título de corredentora é o conceito de recapitulação e o paralelo entre Eva e Maria. Santo Irineu de Lyon, um gigante da fé do século II, que aprendeu com São Policarpo, que por sua vez foi discípulo do apóstolo João, nos traz a imagem mais vívida e teologicamente rica. O nó da desobediência de Eva foi desatado pela obediência de Maria. Esta frase não é mera poesia, é uma fórmula doutrinária de peso imenso. Os padres da Igreja viam a queda da humanidade como um drama que envolveu um homem, Adão, uma mulher, Eva, e uma árvore, a do conhecimento do bem e do mal. Para que a restauração da humanidade fosse perfeita e simétrica, a sabedoria divina orquestrou a redenção através de um novo homem, Jesus, uma nova mulher, Maria, e uma nova árvore, a cruz. Se Eva foi co-destruidora da raça humana, cooperando com Adão no pecado, embora Adão seja o cabeça e o responsável principal pelo pecado original, era necessário, na economia divina, que Maria fosse a co-restauradora. São Justino Mártir, outro pilar da Igreja primitiva, reforça essa antítese. Enquanto Eva, sendo virgem e imaculada antes da queda, concebeu a palavra da serpente e deu à luz a desobediência e a morte, a Virgem Maria, concebendo a palavra do anjo, deu à luz a vida. A participação de Eva na queda não foi acidental, foi necessária e instrumental. Ela deu o fruto a Adão. Da mesma forma, a participação de Maria na redenção não é acidental ou decorativa, é instrumental. Ela nos dá o fruto da vida, que é a Eucaristia, o corpo de Cristo. Os antigos escritores eclesiásticos não hesitavam em chamar Maria de causa salutis, causa da salvação para o gênero humano, sempre, claro, em subordinação a Cristo.
Santo Ambrósio e Santo Agostinho aprofundaram essa visão. Agostinho, o doutor da graça, afirma que Maria é verdadeiramente mãe dos membros de Cristo, nós, porque cooperou com caridade para que nascessem os fiéis na Igreja. Essa cooperação com caridade é o cerne da corredenção. Não foi uma gestação passiva, como uma incubadora biológica. Foi uma gestação de fé, de vontade e de espírito. Ao pé da cruz, essa maternidade espiritual atingiu seu ápice. Ali, a nova Eva estava ao lado do novo Adão, não amaldiçoando os algozes, mas unindo seu coração imaculado ao coração sagrado e traspassado de seu filho. A tradição patrística nos ensina que, assim como a mulher foi tirada do lado de Adão enquanto ele dormia no paraíso, a Igreja e os sacramentos nasceu do lado aberto de Cristo enquanto ele dormia na morte da cruz. E Maria estava lá, como a mulher, a representante da humanidade acolhendo esse nascimento. Ignorar a doutrina da corredenção é ignorar essa simetria perfeita desenhada por Deus desde o Gênesis até o Apocalipse. O martírio do coração, a doutrina dos santos medievais e modernos. Avançando pelos séculos, a compreensão da Igreja amadureceu, movendo-se da tipologia Eva versus Maria para a dimensão do sofrimento participativo. Entramos aqui no território da compássio, a paixão com Cristo. Os grandes místicos e doutores da Idade Média e, posteriormente, os santos da Era Moderna focaram intensamente na profecia de Simeão: "E uma espada traspassará a tua própria alma." Esta profecia não é uma metáfora poética sobre tristeza, é a descrição de uma realidade ontológica da redenção. São Bernardo de Claraval, o doutor melífluo, foi um dos grandes arautos dessa união de dores. Ele ensinava que a lança que perfurou o lado físico de Jesus, que já estava morto e, portanto, não sentiu a dor física daquele golpe, perfurou a alma viva de Maria. A dor que Cristo não podia mais sentir no corpo, Maria sentiu na alma. Há um intercâmbio místico aqui. O sofrimento de Cristo era o sofrimento de Maria, e a dor de Maria aumentava o sofrimento de Cristo, pois ele sofria ao ver sua mãe sofrer. Santo Afonso Maria de Ligório, em sua obra-prima As Glórias de Maria, dedica capítulos inteiros a explicar como Maria é a rainha dos mártires. Ele argumenta que, enquanto os mártires sofriam fisicamente e muitas vezes recebiam consolações divinas para suportar as dores, Maria sofreu na alma, sem consolação, num deserto espiritual total, para estar em perfeita sintonia com o grito de abandono de Jesus. Santo Afonso chega a dizer que os carrascos crucificaram Jesus com pregos, mas crucificaram Maria com o amor que ela tinha pelo Filho. Cada martelada, cada insulto, cada espinho repercutia diretamente no coração dela. Se o sacrifício de Jesus foi suficiente para pagar a dívida infinita do pecado, o aspecto de satisfação, o sofrimento de Maria foi aceito por Deus como uma oferta congruente, ou seja, apropriada para a aquisição de graças. Deus aceitou o preço pago pelo sangue do Filho e pelas lágrimas da mãe. Arnoldo de Chartres, um autor medieval influente, ousou dizer que no Calvário havia um só altar para o sacrifício do Filho e da Mãe. Eles ofereceram um único sacrifício a Deus Pai. Jesus ofereceu o sangue, Maria ofereceu o coração despedaçado. No século XX, essa compreensão atingiu um novo patamar com São Maximiliano Kolbe. Este santo, que morreu como mártir de caridade em Auschwitz, via a Imaculada como inseparável do Espírito Santo. Para Kolbe,
A ação de Maria é tão unida à do Espírito Santo que ela se torna a mediadora de todas as graças. Ele argumentava que, se ela esteve unida a Cristo na aquisição das graças, corredenção, ela deve necessariamente estar unida a Ele na distribuição dessas graças. Não faz sentido teológico que ela sofra para comprar o tesouro da salvação e depois seja excluída no momento de distribuir esse tesouro. Portanto, o título de corredentora é a base lógica para o título de medianeira de todas as graças. A dor dela validou a sua maternidade sobre nós. Nós somos filhos das dores de Maria. Ela nos deu à luz em meio à maior angústia que uma criatura já suportou, tornando sua maternidade um direito adquirido pelo sofrimento e não apenas um título honorífico. A urgência de um dogma e o nosso papel na história. Chegamos, enfim, ao ponto de convergência entre a teologia e a vida prática, entre a história e o futuro da Igreja. Por que todo esse detalhamento teológico importa hoje? Por que movimentos leigos, cardeais e bispos têm, ao longo do último século, peticionado aos papas para que proclamem solenemente o quinto dogma mariano: Maria como corredentora, medianeira e advogada? A resposta reside na compreensão da nossa própria identidade como cristãos e na batalha espiritual dos tempos modernos. Proclamar Maria como corredentora não é apenas colocar uma coroa na cabeça da Virgem, é definir a dignidade do sofrimento humano. Se o sofrimento de Maria teve valor redentor, então o nosso sofrimento também pode ter. São Paulo diz na carta aos Colossenses: completo na minha carne o que falta à paixão de Cristo pelo seu corpo, que é a Igreja. Essa frase é escandalosa sem a chave da corredenção. O que poderia faltar à paixão de Cristo? Nada em termos de mérito infinito. Mas falta a nossa aplicação, a nossa aceitação, a nossa cooperação. Maria é o modelo supremo dessa cooperação. O dogma da corredenção seria a declaração solene de que Deus quer precisar de nós. Ele eleva a criatura à dignidade de ser causa de salvação para o irmão. No contexto das aparições marianas modernas, como Fátima e Akita, a mensagem é consistentemente sobre sacrifício e reparação. O anjo em Fátima pergunta: quereis oferecer-vos a Deus? A Nossa Senhora pede sacrifícios pela conversão dos pecadores. Isso é, em essência, um chamado à corredenção subordinada. Somos chamados a ser pequenos corredentores, unindo nossas pequenas cruzes à grande cruz de Cristo, através das mãos da corredentora perfeita. Reconhecer o título dela é reconhecer a via pela qual Deus quer salvar o mundo moderno, através do coração imaculado que sofreu em união com o Sagrado Coração. A resistência a este título muitas vezes vem de uma falsa noção de ecumenismo ou de um medo de ofender a centralidade de Cristo. Mas a verdade católica nunca é ou isso ou aquilo, é sempre isso e aquilo. É Jesus e Maria, é graça e natureza, é fé e obras. O reconhecimento oficial de Maria como corredentora seria o triunfo final da humildade de Deus, que não se contentou em salvar sozinho, mas quis ter a sua mãe ao seu lado em cada passo da batalha, desde o faça-se em Nazaré até o tudo está consumado em Jerusalém. Ao contemplarmos este mistério, somos convidados a não sermos cristãos passivos. Somos convidados a entrar na escola de Maria. Quando a dor bater à sua porta, quando a tragédia, a doença ou a aridez espiritual vierem, você não estará sofrendo em vão.
Se você unir sua dor à de Maria, ela a levará ao altar da cruz, e essa dor se tornará moeda de ouro para a salvação de almas. Esta é a grandiosa promessa escondida no título de corredentora. Nenhum sofrimento é desperdiçado quando unido ao coração da mãe. A história da salvação continua, e através da corredentora, nós somos chamados a escrever as próximas linhas com a nossa própria vida.